Bom dia pessoal, estamos aí começando mais uma videoaula e vamos falar sobre simbologia ISA na componente instrumentação e controle. Bom, o que acontece? A princípio vamos estudar a simbologia. Na eletrônica é possível elaborar diagramas eletrônicos, né? A exemplo desse aqui. Só é possível elaborar esse diagrama porque nós já temos o conhecimento prévio de que um resistor tem essa simbologia, transistor tem essa simbologia e o capacitor tem essa simbologia. Então cada componente ele tem uma simbologia, certo? E se nós tivermos um circuito elétrico, nós podemos representar nessa forma aqui de diagrama elétrico. E aqui a simbologia, por exemplo, de um diodo. Colocar a referência do diodo e também pode ser representado por uma letra, né? No caso, o D representa o diodo, o C o capacitor, o E resistor. E assim vai. Então, as representações simbólicas, né, os diferentes tipos de um elementos de um diagrama, eletrônico, elétrico, pneumático, hidráulico, não importa o diagrama, ele vem basicamente para nos auxiliar na compreensão das conexões entre os elementos e do funcionamento do circuito em questão. Então é de suma importância existir uma representação simbólica, né, na hora que a gente está construindo um diagrama de instrumentação, porque só assim essa representação simbólica nos fará compreender o funcionamento do processo, né? E às vezes até a conexão, às vezes não, sempre as conexões, a gente vai compreender também as conexões entre os dispositivos e os elementos da planta de instrumentação. Bom, na instrumentação, as plantas de processo recebem um nome, certo? Ou diagramas de instrumentação, a gente pode chamar de diagramas de instrumentação, ou PID. Esse PID é a abreviação do Piping Instrumentation Diagram, que é o que? Diagrama de tubulação e instrumentação. Então, sempre que você vê essa palavra PID, sabe que referencia o que? Aos diagramas de instrumentação de uma determinada planta industrial. Okay? Bom, esses diagramas sempre vão estar fundamentados o que? Nas normas ISA S 5.1, ok? E na NBR 8190. Bom, a ISA estabelece uma padronização para designar os instrumentos e sistemas de instrumentação usados para medição, controle em equipamentos e processos industriais. Desta forma, a norma vem definir símbolos, né, elementos gráficos, códigos de identificação alfa e numéricos, também abreviaturas, blocos de função e também linhas de conexão. Tudo isso para que nós possamos desenhar um diagrama de instrumentação, um diagrama PID. Bom, no Brasil aqui nós temos a NBR 8190, né? E vem nada mais nada menos do que ser uma cópia, uma tradução da ISA 5.1. Né? Também está sugerindo os mesmos símbolos gráficos para representação dos instrumentos e suas funções, né, em cada malha de controle de instrumentação. Bom, mas no Brasil e no exterior todo, a norma que é utilizada é a ISA S5.1 da International Society of Automation. Então, para que nós fiquemos padronizados com o exterior, utilizamos também somente em grande parte, né, essa ISA 5.1, ok? Essa norma ela vai ser adequada para uso em indústrias químicas, indústrias de geração, de mineração, refino de metal, papel, celulose, de alimentos, etc. Basicamente são indústrias de processos contínuos. Lógico, se nós estamos desenhando plantas de processos contínuos, de instrumentação e controle, nós temos que aplicar essa norma somente nesse conjunto de indústrias. Essa norma não se aplica, por exemplo, para uma indústria que trabalha com processos discretos, a exemplo de pneumática, de hidráulica, né? Essa norma se aplica à indústria de processos contínuos,
ok? Que está nesse escopo aqui, que foi colocado no slide. Bom, em um diagrama de processo existem dois tipos de representação. Nós podemos ter a representação de fluxograma de processo, que no fluxograma de processo vamos ter o diagrama lá de cada elemento, vamos ter os desenhos dos elementos, dos instrumentos, mas o diferencial é que existe o balanço de materiais e energia. Isso aqui eu vou mostrar um exemplo a vocês, é muito bom para o pessoal de engenharia química. E o PID, que é o que nós trabalhamos, vem somente o quê? Em suma, vem identificar os instrumentos e as suas funções, né? Existem as conexões e os tipos de alimentação para cada instrumento, para cada malha. Identifica também os utilitários entrada e saída, ok? Bom, aqui tem um exemplo de um fluxograma de processo. Você pode ver aqui, que aqui tem a planta industrial, mas em cada ponta ele vai dizendo o produto que está entrando, a porcentagem, a quantidade de mols, pressão, temperatura. Então, isso aqui é interessante para o pessoal de engenharia química, porque tem muitos detalhes, né? A gente não precisa desses detalhes, o que nós precisamos saber é o que é cada instrumento na planta, né? E a sua malha de conexão e controle. Bom, isso aqui é o diagrama PID que nós, do curso de automação industrial, vamos trabalhar. Então, vocês têm os elementos aqui, ó, certas conexões físicas aqui entre eles. Tem as válvulas aqui, ó, aquecedor. E aqui, esses círculos também são instrumentos que estão ligados à planta. Ok? Posteriormente, a gente vai ter um exercício aí que vamos ver uma planta e associar esse diagrama PID a cada elemento que está na planta. Bom, quando falamos em classificação, os instrumentos podem ser classificados ou por função ou pelo tipo de sinal transmitido ou de suprimento. Vamos ver aqui a classificação por tipo de sinal transmitido e de suprimento. Instrumentação, basicamente trabalhamos com instrumentos pneumáticos, hidráulicos, elétricos, digitais, o tipo de sinal também de transmissão pode ser digital e também via rádio, né? E quando a gente fala de classificação por função, vamos dar uma olhada aqui nessa malha de controle. Então, nessa malha de controle aqui, quando a gente fala, vamos classificar os elementos os instrumentos por função, vamos colocar acima de cada instrumento a função que ele exerce, que ele desempenha no processo. A exemplo aqui desse aqui, ó, vamos ver o detector. O que é um detector? O detector é um dispositivo aí que detecta as variações do processo, as alterações de variação. Ele pode ou não ser parte do transmissor. Então, isso aqui é um transdutor de pressão capacitiva. Esse transdutor aqui, se você variar a pressão, essa membrana aqui, ela vai oscilar para um lado e para o outro. Dessa forma, a capacitância, que são essas duas placas aqui, será alterada. Então, isso é um transdutor de pressão, ou detector, certo? Esse detector está aqui, ó. Normalmente, eles vêm já conectados diretamente ao transmissor, mas não é necessário, certo? E quando a gente fala de transmissor aí ele tem a função de que converter uma variável de um elemento primário, sempre um detector, né, em uma outra forma de sinal, corrente ou tensão. Na indústria, né, em instrumentação, os sinais de corrente mais conhecidos são de 4 a 20 mA, os de tensão de 0 a 10 volts, ok? E envia para um outro instrumento aí, receptor qualquer, ok? Então aqui nós temos exemplo aqui de transmissor de pressão. Um indicador, o que faz o indicador? Qual a sua função? Já está dizendo, né? Ele indica, exibe uma certa quantidade medida, pode enviar pelo detector ou transmissor, ou simplesmente exibir aqui em um display.
né? Um display digital ou um analógico. O integrador. O integrador é um instrumento que indica o valor obtido através de uma integração de quantidades. Então, o que acontece? Às vezes, você tem um sinal aqui que veio do transmissor, eu preciso fazer uma integração, porque a partir da integração desse sinal que eu vou realizar uma análise pelo controlador. Nesse caso, eu utilizaria um integrador, certo? Você tem um dispositivo com essa função separada de integração. Quando a gente fala de registrador, a função dele é registrar graficamente os valores instantâneos das variáveis que são medidas ao longo do tempo. Então você tem um registro digital, também podendo ter um registro analógico. Ok? O controlador ele tem a função de controlar, né, o processo. Ele vai comparar a variável controlada com o valor desejado. Vamos supor que a gente está falando de temperatura, aquecimento de um forno. Vamos dizer que queremos aquecer o forno aí a 180 graus para assar um bolinho, né? Então, controlador ou um CLP ou um controlador dedicado, ele vai pegar esse set point de temperatura que é 180 graus e vai mexer na variável controlada, né, até chegar ao valor específico de 180 graus. Então ele vai controlar essa variável, que a variável é o que? Temperatura. E como é que a gente aumenta a temperatura? Com o aquecedor. Então ele vai controlar essa variável aqui até chegar ao nosso valor de set point. Ok? Bom, nós temos aí o conversor também, certo? O conversor aqui é um instrumento aí que recebe informação em um sinal e altera para outra forma de sinal, né? Mas esse valor sempre é proporcional ao sinal de entrada. A exemplo aí nós temos um conversor analógico digital. Então, se você tem um sinal analógico, um sinal analógico e quer converter no digital, você usa o que? O conversor. O conversor ele é muito utilizado em situações como essa aqui, ó. Você tem um controlador e do controlador vai sair o que? Um sinal digital. Mas o meu atuador sempre vai receber o que? Um sinal analógico. Então ele tem que converter no sinal digital para um sinal analógico, né? Pode ser um conversor analógico digital. Os conversores podem ser analógico digital, mas também pode ser digital analógico. Aí é nesse ponto aí que nós usamos o conversor. Ele vai pegar a informação digital que vem do controlador e repassar para o atuador no formato analógico. E o atuador nada mais e nada menos é do que o elemento final de controle, né? É um instrumento que vai modificar o valor da variável diretamente. Vamos supor, se for fluxo, ele vai variar a vazão, né? Se for temperatura, ele vai exatamente, se for calor, vai variar a temperatura, né? Então nada mais nada menos é do que o elemento final de controle. A exemplo aqui tem umas válvulas, uma motobomba. As válvulas vão abrir ou fechar mais o fluxo, pode ser um ar, um gás, um vapor, água e assim por diante. Ok, pessoal, deu para entender aqui a classificação por função. Bom, aí nós entramos diretamente em simbologia ISA. Naquela norma lá, na ISO, nós temos uma tabela de identificação funcional dos instrumentos. E nessa tabela nós temos aqui essas duas primeiras colunas que fazem parte da primeira letra e essas três últimas que são as letras subsequentes, certo? Na primeira letra tem a variável medida e tem a modificadora. Nas letras subsequentes tem a função de informação, função final e a modificadora. Tá aqui, ó, contempla até a letra Z. Como fazer essa leitura? Vamos lá. Essa aqui, a letra T, ela pertence ao primeiro grupo, né?
E aqui será a primeira letra do primeiro grupo, então será a variável da malha. A letra T, na primeira coluna, significa transmissor, ou melhor, temperatura, perdão. A letra T, na primeira coluna, a primeira letra, primeiro grupo de letras, é identificado como temperatura, certo? A segunda letra já vai pertencer ao segundo grupo de letras, mas será a primeira coluna. Aí vai dizer o que? A função do instrumento. A letra I, ele diz que a função é indicador. Então, nós temos temperatura, indicador. A seguir, nós temos a letra C. A letra C já vai representar aqui, é uma letra do segundo grupo, mas vai pertencer à segunda coluna, ou seja, a segunda letra. E aqui nós teremos o que? A modificadora. A letra C, a modificadora significa controlador. Então seria temperatura, indicador, controlador. A malha é o número da identificação da malha de controle, certo? Em que malha ele está conectado aos equipamentos, então está na malha 103. Mas a gente lê assim, temperatura, indicador, controlador, malha 103, não. É controlador, indicador, temperatura, ok? Presente na malha 103. Por ser em inglês, né, normalmente é invertido o sentido de leitura, ok? Vamos lá. Tem uns exemplos aqui. Eu vou mostrar para vocês. LSH seria o que? L significa nível, S seria aí chave e H alto, então seria chave de nível alto. P, pressão. I, indicador. T, transmissor. Então, transmissor, indicador de pressão. Tem o FT, que é o transmissor de vazão. O PDT, que é transmissor diferencial de pressão. O PIC, que é controlador indicador de pressão. TIC, controlador indicador de temperatura. O LIC, controlador indicador de nível, né? Mais alguns exemplos aqui, que é o transmissor de pressão, transmissor de temperatura, transmissor de nível. Então aqui é a chave de nível alto. Quando você tem aqui LL, você está enfatizando, então significa o quê? Que é chave de nível muito baixo. L de low, esse primeiro L significa low, e aqui está enfatizando, que é low novamente, então fica muito baixo. Eu até errei aqui, ó, é muito baixo, certo? E aqui é válvula de segurança de pressão. Já aqui é chave de pressão muito alta. Então aqui no slide está errado, certo? É chave de nível muito baixa, certo? Bom, na simbologia ISA, lá na norma também tem esse quadro aqui que identifica a simbologia gráfica das conexões entre os elementos. Então nós temos aqui sinal pneumático, hidráulico, eletromagnético. Aqui é ligação configurada por software. Percebam que esses dois são iguais, mas acho que foi erro. Esses dois aqui, esse aqui, as bolinhas são pintadas de preto, então a ligação mecânica é pintada de preto. Aqui é um sinal binário pneumático, sinal eletromagnético, sinal binário elétrico, sinal elétrico e aqui não definido. Tubo capilar, ok? Notas importantes. A norma também define abreviações para os tipos de suprimento. Aqui nós temos as abreviações mais comumente usadas, né? No caso A, elétrico, gás, hidráulico, nitrogênio, vapor e água, certo? Então, às vezes, do lado de algum suprimento, tubulação do suprimento, vamos ter essa abreviação aí. É possível colocar também, ok? Quanto à localização do instrumento, nós temos instrumentos localizados no campo
no painel de controle, atrás do painel, ou painel local ou painel do equipamento, certo? Temos instrumento discreto, então toda vez que você vê uma bolinha, é um instrumento discreto. Se tiver uma bolinha dentro de um quadrado, é um instrumento compartilhado. Se for essa figura aqui, nós temos o que? Um computador de processo. E se for um quadrado com um quadrado dentro do outro, nós teremos o que? Um controlador programável, CLP. Então, normalmente a gente vai ver ou no campo, esses desenhos aqui, ou no painel de controle, são esses aqui. Normalmente, né? Mas esses outros aqui também são bem visualizados. Nós temos também símbolos e funções de processamento de sinais. Às vezes, numa malha de controle, nós não tínhamos lá, na malha de controle no slide anterior, um integrador. Então você poderia representar o integrador por esse símbolo aqui, símbolo de integral, certo? Então, se você quer colocar um bloco e dizer que lá está ocorrendo uma integral, você poderia colocar simplesmente o bloco e o símbolo da integral. Da mesma forma, o derivativo. E assim vai. Isso aqui são as funções que você pode colocar de processamento de sinais. Também, na norma, apresenta a simbologia básica dos elementos industriais, certo? E a simbologia básica, nós temos aqui exemplo das válvulas, certo? Nós temos aqui válvula manual, válvula solenoide, hidráulica, certo? Pneumática. Então, essas válvulas aqui são as mais comuns. A válvula acionada a motor, rotâmetro, são bem comuns, certo? Aqui nós temos continuação de mais válvulas, operada pneumaticamente, exemplo dessa aqui, ó, solenoide. Mais válvulas, mais desenho de válvulas. Então, a partir desses desenhos, nós conseguimos identificar cada elemento da nossa planta também, ok? Nós temos como identificar a função e os elementos da planta. Aqui nós temos trocadores de calor, certo? Bombas e turbinas. Isso aí vocês podem verificar aqui no livro, vocês também tem essa nomenclatura aí, essa simbologia. Temos os vasos, né? Tanque, forno, torre e assim vai. Mixer. E por fim, aqui nós vamos ter uns exercícios, né? Então, tem esse exercício aqui para vocês fazerem, que eu já passei para vocês na plataforma, e esse outro aqui, que é identificar cada instrumento pela nomenclatura, certo? E também pela simbologia. Essa simbologia aqui, que tipo de válvula é essa? Que tipo de válvula é essa aqui? É manual, elétrica, pneumática? E assim vai. Ok, pessoal? Dê uns estudos aí nesses exercícios e tirem dúvidas comigo presencialmente. Ok? Bom, pessoal, por aqui termina a videoaula. Um abraço para todos, bons estudos. Até mais.